Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta. Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe. Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais de fazer do que estar a responder diariamente. E de repente, tudo muda na política, Paulo. É verdade, não nos podemos queixar nos últimos dias de monotonia, não é? Na política. E de plot twists. Completamente. Aliás, isto está mais interessante do que uma série que seja cheia desses plot twists, não é? Das reviravoltas no enredo. É verdade. É assim, ainda bem que traduziste. Claro, não é? Nunca se sabe. Ontem de manhã a expectativa era que a AD aprovaria com o Chega na especialidade a nova prestação social única, que vai agregar 3 apoios sociais não contributivos, porque as duas bancadas estavam a negociar, a AD até estava a fazer cedências e havendo notícias de algumas cedências para se aproximar das posições de Chega. O dia foi passando, as negociações iam decorrendo, obviamente, em gabinetes, nos bastidores, é normal, e depois, à meia da tarde, aconteceu o volte-face, o PS anunciou que tinha chegado a acordo com a AD, o Chega estava de fora, isto depois, os socialistas fizeram esse acordo depois de garantir algumas alterações no diploma que para eles eram essenciais. O Chega tinha ficado pelo caminho e vai votar contra. 2 semanas, 2 surpresas na 25ª hora. Na semana passada foi pacote laboral, com o Chega a votar contra quando se esperava que aprovasse, e agora o PS a aprovar em vez de Chega. Digamos que há aqui um pisca-pisca da AD que parece voltar a funcionar, pelo menos para o lado esquerdo, não é? A viragem à esquerda está a funcionar. Bruno, o Estado regula bem? Nem sempre, Maria João, nem sempre. Muitas vezes os organismos existem, mas nem sempre são eficazes na regulação dos setores. Por isso, o Governo criou uma comissão, um clássico, para estudar a autonomia e independência dos reguladores, e agora vieram as conclusões. E uma das conclusões, ou recomendações, até passa pela criação de uma comissão de acompanhamento do funcionamento das entidades reguladoras. Há outras recomendações, a mais relevante talvez seja a criação de um supervisor financeiro único, que agora está disperso por Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. Quanto às nomeações para as entidades reguladoras, a Comissão acha que não é necessário mexer, afasta a hipótese de concursos públicos, por exemplo, e acredita que pôr mais entraves às nomeações pode, paradoxalmente, até partidarizar ainda mais as nomeações. Há ainda outras conclusões, nomeadamente ao nível da remuneração e das incompatibilidades, tudo, em princípio, para ajudar o Estado a regular melhor. Paulo, bom e velho FMI, está de volta com os seus avisos? É verdade, de vez em quando faz falta assim ouvir aquele tio resingão que se senta lá à mesa e começa a disparar para todos os lados. Há uma série de alertas e de recomendações. O FMI divulgou ontem um relatório anual sobre a economia portuguesa e não faltam de facto avisos, também alguns aplausos, é evidente. Nos avisos fala-se, por exemplo, da necessidade de controlar a despesa pública, porque de outra forma, diz o FMI, os existentes orçamentais vão acabar, voltamos ao déficit. O FMI baixou também a previsão de crescimento para a economia portuguesa, diz que as regras para o aumento de pensões que temos em vigor, para o aumento das pensões gerais, daquela forma que é aplicada todos os anos, que deviam ser mais generosas, mas também diz que, ao mesmo tempo, o nosso sistema é muito permissivo nas regras de atribuição das pensões de sobrevivência aos viúvos. Sugere ainda o fim da garantia pública para os jovens no crédito à habitação, mas, por outro lado, também não vê problemas naquela ideia de criar um fundo soberano, mesmo com a dívida pública ainda elevada. Em resumo, há aqui matérias para todos os gostos e para que cada agente político critique ou aplaude ao Governo. Portanto, nos próximos dias vamos ter certamente aí o festival do FMI diz isto e diz aquilo, não é? Já por outro lado, Bruno, podemos estar tranquilos com o PRR? Ainda pensei aqui, Carla, na palavra descansados, mas talvez seja uma palavra demasiado forte. Tranquilos ainda servirá melhor, porque descansados dá aquela ideia de que podemos ficar já à sombra da bananeira, e não é esse o caso. As autarquias estão muito preocupadas porque o prazo de Bruxelas para os projetos financiados pelo PRR estarem concluídos está mesmo aí a chegar, em agosto, e se as obras não estiverem terminadas, os municípios poderão ter de devolver o dinheiro. Luís Montenegro vem então tranquilizar, que não descansar, os autarcas. Nenhuma escola ou centro de saúde, nenhum investimento público
deixará de ser feito por causa de minudências como os prazos. Mas sabendo como que as coisas são como são, como é que isso poderá, na verdade, ser feito? Aqui é que entra o nosso proverbial desenrascanço. Há um mecanismo trabalhado com a Comissão Europeia, que é um instrumento de gestão financeira no âmbito do Banco de Fomento para a Inovação. Isso mesmo, é complicado. E para o resto, o financiamento através do Orçamento de Estado. Portanto, há aqui duas soluções um pouco naquela onda do desenrascanço. Podemos estar, então, tranquilos, porque se não respeitarmos os prazos, o Governo há de desenrascar. Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta. Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe. Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais de fazer do que estar a responder diariamente. Calma, é isso.